O título do presente artigo é A efetividade do e-mentoring no desenvolvimento de competências de liderança. Artigo apresentado no SIC por Bruno Henriques Vater e Márcio Vieira de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. A origem histórica do termo mentoring remonta à mitologia lá da Grécia Antiga, quando Ulisses saiu para a guerra de Troia, para a frente de batalha, e deixou seu amigo Mentor cuidando da sua família, em especial da sua esposa Penélope. E Mentor foi um grande amigo, conselheiro, apoiador, e quando Ulisses retornou da frente de batalha, as coisas estavam exatamente como ele havia deixado. Então, o mentor passou a significar essa pessoa que apoia, que cuida, enfim, do desenvolvimento profissional. O mentoring tem estado presente de forma permanente nas relações humanas ao longo de toda a história, ou seja, sempre que há uma relação de desenvolvimento, de capacitação, existe o conceito de mentoring presente, mas é a partir dos anos 70 que o termo passou a ser usado para se referir aos processos de desenvolvimento e capacitação em que profissionais mais experientes orientam e apoiam o desenvolvimento de profissionais mais jovens. Em 1985, então, Kathy Cram, que até hoje é a grande referência em publicações a respeito do termo de mentoring, publicou o livro Mentoring at Work, que é até hoje considerado o texto seminal sobre este construto. A definição mais amplamente usada do conceito de mentoring é exatamente a definição proposta por Kathy Cram, e ela diz que mentoring é uma relação de desenvolvimento, ou seja, uma developmental relationship, em que uma pessoa mais sênior na organização fornece suporte, tanto psicossocial como de carreira, para um membro mais júnior. Então, com base nisso, e a partir do entendimento de que mentoring é reconhecidamente uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de competências de liderança e que nos últimos anos o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e informação viabilizou o uso crescente dos processos de mentoring à distância, é que se propôs o objetivo de pesquisa aqui apresentado, que é analisar e sintetizar o atual estado da arte sobre a efetividade do processo de e-mentoring no desenvolvimento de competências de liderança no ambiente organizacional, a partir de uma revisão integrativa da literatura acadêmica. A metodologia, então, utilizada é uma revisão integrativa, baseada ali na definição de Whitmore e Knauff, sendo um método específico de revisão que sintetiza, sumariza a literatura teórica e empírica passada, de modo a promover um entendimento mais compreensivo do fenômeno em particular. As buscas foram todas realizadas na base de dados Scopus, utilizando-se as palavras-chave e-mentoring, mentoring virtual, mentoring online, e associadas aos termos em inglês leadership, development, effectiveness and outcome. E aplicou-se a partir disso, então, critérios de exclusão. Então, a gente ficou apenas com resultados publicados nos últimos 10 anos, publicados em journals, objetivando-se aqui a avaliação por pares, e também a gente excluiu todas as publicações focadas em mentoring em ambientes educacionais, na relação mestre, aluno-professor, e também na formação de profissionais da saúde, que mentoring é bastante utilizado nesses dois contextos também. Os resultados estão aqui apresentados. A gente identificou inicialmente 166 publicações, 155 delas nos últimos 10 anos, 73 eram artigos científicos, ou seja, publicados em journals.
Desses, 52 eram em ambiente educacional ou de saúde e apenas 21 no ambiente organizacional de empresas. E desses 21, 15 tinham foco em desenvolvimento de liderança, que era o objetivo central do estudo. Os resultados gerais aqui apresentam ou reforçam o ponto de que trata-se de um construto recente, muita publicação mais recente, de que é um construto global, então publicações de 7 países de 3 diferentes continentes. Identificou-se 5 diferentes categorias do processo de mentoring, ou seja, mentoring formal ou informal, individual ou múltiplo, interno ou externo, realizado entre níveis hierárquicos similares ou distintos, e presencial ou à distância, que é o objetivo central aqui do estudo. E também 3 diferentes relações hierárquicas, né? O mentoring tradicional, com profissional sênior e júnior, mentoring entre pares e o mentoring reverso. Olhando para os resultados, a gente tem aqui que, inicialmente, todos os artigos apresentaram diversas confirmações de resultados positivos obtidos com as práticas de mentoring, tanto para mentores, como redução de estresse, aumento de produtividade, de atitudes positivas, também para mentorado, na mobilidade e progressão de carreira, para o crescimento da remuneração, para a elevação do comprometimento, e principalmente aqui para a organização, em especial a efetividade de times. Vinculada ao objetivo central do artigo, a efetividade de mentoring para o desenvolvimento de liderança foi evidenciada por 5 autores, 5 pesquisas distintas, e que para que esses resultados sejam atingidos, ou fossem atingidos, 7 mediadores centrais foram identificados. Então, a efetividade da relação, a aprendizagem pessoal, a motivação de mentor e mentorado, a frequência de interação, o tamanho da rede de mentores, a estruturação do processo e a cultura de mentoring. Os desafios do processo de mentoring tradicional verificados ali incluem a qualificação e o treinamento dos mentores, ou seja, mentores competentes, mentores experientes, as diferenças individuais entre mentor e mentorado, diferenças de personalidade, de gênero, de etnia, de classe social, o processo de matching, ou seja, quais são os critérios para a formação das duplas, a disponibilidade de tempo, a frequência com que os encontros acontecem e a fisicalidade, que limita muito a escolha de mentorados por melhores ou mais adequados mentores. Quando olha-se para e-mentoring, o que se identifica essencialmente é que é um processo de mentoring, então, que acontece por meios eletrônicos. Na análise dos artigos selecionados, a gente não teve nenhuma dúvida de que o e-mentoring apresenta resultados pelo menos tão efetivos quanto os apresentados no mentoring. Diversos autores apontam evidências de que a adoção de mentoring ajuda inclusive a melhorar o processo, ou seja, a endereçar alguns dos desafios associados ao mentoring, e que as características assíncronas e eventual dificuldade de transmissão de pistas visuais pode ser inclusive um fator positivo para amenizar problemas aí como timidez e exposição pública. Então, nas limitações, né, então o processo de mentoring e mentoring tem também limitações, e dentre elas a principal é a facilidade ou a experiência prévia com internet e tecnologia. Alguns meios são mais ricos e outros são menos, né? Então SMS e e-mail é mais difícil e vídeos ao vivo são mais fáceis. E tem um ponto super novo, que são as redes sociais, que trazem inúmeras possibilidades e novas abordagens e novas investigações, né? Por um lado, expande-se muito as possibilidades de conexões, mas dificulta-se aí a possibilidade de uma atenção individualizada ou da construção de uma relação de confiança. A conclusão, então, por fim, a principal delas é que para o desenvolvimento de liderança, o e-mentoring ele é pelo menos tão eficaz, porque ele produz resultados tão expressivos quanto o mentoring tradicional e ainda endereça algumas das barreiras existentes. As limitações do presente estudo, evidentemente, estão vinculadas a uma única base de pesquisa e um baixo volume de artigos, e tem uma sugestão para a sequência de estudos que inclui a demanda por pesquisas qualitativas focadas em como e por que se produzem os resultados e um amplo campo de pesquisas focado em redes sociais.